Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Luciana Freitas, da Consultoria de Segmentos. Vou iniciar com vocês mais um evento Responde da EFD Reinf. Então, fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Antes da gente iniciar, eu vou passar alguns recadinhos só para vocês saberem, né? Os microfones de vocês estão fechados, mas vocês podem mandar as suas dúvidas, podem mandar todos os questionamentos, tanto do produto, quanto do conceito, quanto do TAF, mandem para o chat. Lá vai ter pessoas respondendo os questionamentos de vocês. E aí, ao final da apresentação, se tiverem muitas dúvidas ainda, a gente vai lendo alguns questionamentos e vai respondendo pontualmente. Assim, todo mundo fica sabendo das perguntas, porque às vezes a mesma dúvida de um é a dúvida do outro, e a gente não deixa isso restrito aqui só no chat, tá bom? Este evento ele acontece para todas as linhas de produtos da TOTVS, agora no mês de outubro, então 23, 24 e 25 teremos outros eventos, mas para as outras linhas. Então amanhã teremos para RM e na sequência no dia 25 para Proteus e DataSul também. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. O evento está sendo gravado, nós disponibilizaremos essa nova gravação lá no canal YouTube da TOTVS, no canal TOTVS Soluções, se não me engano. Podem assistir quantas vezes vocês sentirem vontade. Se ainda persistirem dúvidas, teremos um repeteco, né? Teremos esse mesmo evento no mês de novembro. E aí eu vou mostrar as datas para vocês já, e também repetiremos no mês de dezembro. A gente está acompanhando aí a entrega de cada um dos grupos que forem entrando em produção, ok? O objetivo desse evento é tentar dirimir o máximo as dúvidas de vocês, tanto com relação ao conceito, quanto com relação à preparação do produto para entregar esta obrigação. Para quem não me conhece ainda, eu acompanho o projeto da EFD Reinf desde o seu início, acompanho ele lá na Receita Federal, então vou a todas as reuniões, porque a TOTVS é uma empresa piloto no projeto. A gente participa das reuniões, a gente discute o layout, discute o manual, discute todas as características dessa obrigação junto à Receita, junto ao ente tributante e também com outras empresas piloto. Para quê? Para que a gente consiga trazer para os nossos clientes, que também são contribuintes, uma maior quantidade de informações e assertividade na entrega dessa obrigação. Eu trabalho na TOTVS há 13 anos e acompanho desta mesma forma todo o projeto SPED desde a sua instituição, desde 2005. Então, vim atuando no produto há 5 anos atrás e hoje sou consultora tributária da TOTVS para a própria TOTVS. Então, explico para os nossos desenvolvedores como é que eles têm que tratar cada uma dessas obrigações acessórias. Tá bom? Fiquem à vontade para qualquer dúvida que vocês venham a ter. As datas dos próximos eventos, então agora no mês de outubro, a gente vai realizar ainda para as outras linhas, e aí no mês de novembro, 13 e 14, no mês de dezembro, 4 e 5. A linha Logix em novembro será no dia 14, das 15 às 17, e no mês de dezembro, no dia 4, das 10 às 12. Vocês podem se inscrever pelo novo portal da TOTVS, lá estará relacionado todos os webinars e também, quando a gente tiver eventos presenciais, lá vai ser o canal de inscrição de vocês. Também tem o link de inscrição no portal do cliente. Então, vocês também conseguem, pesquisando lá pela palavra responde outubro, responde novembro, encontrar o link das salas dos eventos online. Tá bom? A nossa agenda hoje é falar um pouco do conceito, eventos, prazos e faseamento e uma logística aí de transmissão. É mais um overview do que nós já temos. Sei que vocês estão ansiosos por conta da prorrogação, então eu vou mostrar qual é a ideia, como será essa prorrogação, e aí vocês
vão poder se programar para a transmissão dos arquivos. Espero, acredito que todo mundo já saiba o que é a EFD-REINF, né? É uma obrigação que vem auxiliar a Receita no tratamento das retenções dos tributos federais. Auxiliar de que forma? Ao invés de eu gerar imensas e várias obrigações acessórias, a partir de agora, com a EFD-REINF, eu, ente tributante, estou modificando a forma de retenção e recolhimento de todos os tributos federais. Isso não vai ser de uma só vez, vai ser aos poucos. Então, a Receita começou a modificação através da contribuição previdenciária, que junto com o e-social vai formar o valor total do recolhimento devido pela empresa, e esse valor total será encaminhado para um outro programa, um outro sistema criado pela própria Receita Federal para fazer o recolhimento, para gerar a DARF de pagamento da contribuição previdenciária. Todos os departamentos da empresa com essas duas obrigações acabam ficando responsáveis pelo recolhimento da contribuição previdenciária, né? Então, eu tenho lá o financeiro, tenho lá o fiscal, tenho lá a contabilidade, tenho lá a controladoria. Vai depender muito do acordo, do tipo de divisão que a empresa tem, e esses departamentos deverão se relacionar diretamente com os seus RHs, que vai fazer o pagamento da outra parte, né, da parte que está relacionada ao e-social, que é o pagamento da contribuição previdenciária da pessoa física e dos trabalhadores, da folha de pagamento. Ok? Normas, o que nós temos publicados hoje de normas são duas instruções normativas. 1701, que instituiu a EFD-REINF enquanto obrigação acessória, e a 1767, que trouxe algumas modificações na IN da contribuição previdenciária, a IN 971 de 2009, e trouxe algumas novidades com relação ao prazo de entrega da EFD-REINF. Além disso, é preciso que o contribuinte agora preste muita atenção no que a Receita está publicando, porque ela começou a utilizar o conceito de normas técnicas que existia na nota fiscal eletrônica e trouxe para suas obrigações acessórias. Então, agora ela está publicando tanto para a e-social quanto para a REINF, para os outros projetos, para as outras entregas que ficam dentro do projeto SPED, ela está publicando notas técnicas e notas orientativas. As notas orientativas não modificam nada, apenas instrui o contribuinte naquele momento para uma ação muito peculiar, da forma que ele deve entregar essa peculiaridade dentro da obrigação. E a nota técnica, sim, a nota técnica traz alterações no layout do arquivo. E aí eles vão juntar várias notas técnicas para fazer um novo layout, né, para publicar um novo layout. Então, serão alterações pequenas, feitas através de uma NT, que no futuro irão virar uma nova versão da obrigação. Tá? É preciso prestar muita atenção, porque às vezes a alteração é muito pequena, mas causa um impacto muito grande lá no momento de declarar a contribuição previdenciária. Hoje, nós estamos na versão 1.4 do layout. Foram publicadas as tabelas, as regras de validação, mas não foram publicados os manuais de orientação e de desenvolvimento da EFD-REINF. Acredito que isso só aconteça no próximo mês. Esse mês, acho difícil que eles publiquem um novo manual, porque a alteração que ocorreu na versão 1.4 foi muito pequena, tá? Então, eles não devem publicar um novo manual somente na próxima NT. Teremos nova NT antes da entrada em produção? Com certeza. Teremos mais alguns ajustes que estão sendo solicitados pelas empresas piloto e que estão sendo percebidos a necessidade de alterações pela própria Receita.
Então, sempre que ela perceber que precisa adequar o manual, adequar o layout para essa entrega, ela vai fazer essas adequações através de uma ANT. Contribuintes obrigados. Então, todos aqueles que deverão prestar informações à Receita Federal através da EFD-REINF. Empresas sujeitas a CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, todas as empresas que estão obrigadas à retenção de impostos federais, como imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, PASEP, e que incidiram sobre os pagamentos diversos feitos de pessoa jurídica a pessoa jurídica. Todas as empresas que prestaram ou contrataram serviços de mão de obra por cessão de mão de obra ou por empreitada, seja empreitada parcial, seja empreitada total. O produtor rural e agroindústria que comercializam a sua produção diretamente com outra pessoa jurídica. Este produtor rural, ainda que ele tenha CNPJ, ele precisa ser considerado pela Receita Federal como pessoa jurídica. Somente nessa situação ele estará aqui na EFD-REINF. Por que digo isso? Porque os contribuintes de São Paulo, produtores rurais de São Paulo, mesmo tendo CNPJ, pode não ser considerado pela Receita Federal como pessoa jurídica, pode ser considerado pessoa física. E este produtor deve declarar as suas operações no E-Social e não na EFD-REINF. É preciso ter muita atenção nessa observação. Existem alguns outros estados que têm a mesma característica, mas São Paulo é o mais evidente, porque obriga o produtor rural a tirar o seu CNPJ, mesmo que ele seja para fins previdenciários pessoa física. E as associações esportivas e entidades promotoras de evento desportivo também devem trazer as suas informações aqui para a EFD-REINF com relação à retenção da contribuição previdenciária. O objetivo, a finalidade dessa escrituração é fazer com que os contribuintes declarem e escriturem as suas informações de retenção dos tributos federais em um único local. Assim, a Receita terá acesso a todas as informações que ela necessitar, né? Aqui, lembrando mais uma vez, somente rendimentos pagos sem relação de trabalho. Então, pagamentos feitos de pessoa jurídica a pessoa jurídica. Vendi para uma pessoa física, E-Social. Comprei de uma pessoa física, E-Social. Não está aqui na EFD-REINF para a contribuição previdenciária. A escrituração, ela é modularizada por eventos, então eu tenho sequências de eventos independentes entre si. Um evento não depende do outro. Isso facilita a fiscalização da Receita Federal sobre o assunto e permite uma maior assertividade no combate à sonegação do tributo. O evento, ele traz uma transparência maior, porque a linguagem utilizada no XML, ela é mais fácil de trabalhar e ela traz todas as informações numa sequência muito lógica. Então, até o contribuinte mesmo consegue ali saber o que está sendo declarado naquele evento. A ideia da REINF é fazer uma confissão de dívida, então é tirar totalmente a GFIP, que é o confessador de dívidas hoje, dívidas tributárias do contribuinte, é tirar essa obrigação do ar. Tá? Então, a confissão de dívida vai ser feita a partir de agora através do E-Social, da EFD-REINF e da DCTF-Web, que são as 3 obrigações que substituem efetivamente a GFIP. Tá bom? Além da GFIP, a EFD-REINF e o E-Social juntos permitirão a substituição também da DIRF. Isso acontecerá de imediato? Não.
Porque como houve aí o faseamento, como eu tive a divisão das empresas entre quem faturava acima de 78 milhões e quem faturava abaixo de 78 milhões, a DIRF deve permanecer ainda até pelo menos 2020. Depois ela cai e aí fica somente E-Social, EFD Reinf e DCTF Web. Esse é o desenho layout atual do E-Social com a EFD Reinf. Então, nós temos um servidor específico para as informações, para recepcionar as informações da EFD Reinf, um outro servidor específico para recepcionar as informações do E-Social e as informações, as transações do fundo de garantia, elas serão recepcionadas por um servidor específico que pertence à Caixa Econômica Federal. Então, a CEF criou uma nova sistemática para o fundo de garantia chamada GR-FGTS. Todas as informações de retenção e recolhimento do fundo de garantia passarão a ser realizadas pela GR-FGTS. Ela não entrou ainda em produção, tá bom? Após a transmissão dos eventos de EFD Reinf e do E-Social, as empresas deverão transmitir as suas informações para a DCTF Web. Como isso vai funcionar? Vão transmitir para a EFD Reinf, a EFD Reinf vai compartilhar as suas informações diretamente com a Receita Federal. O E-Social, as empresas transmitirão o E-Social e os dados do E-Social serão compartilhados diretamente com o Ministério do Trabalho, Previdência, Caixa, Fundo de Garantia e Receita Federal. É a Receita quem toma conta destas obrigações. Ela recepciona os valores e ela faz a conexão direta desses valores com a DCTF Web. A DCTF Web, por fim, ela vai recepcionar os valores transmitidos destas obrigações e vai permitir que o contribuinte gere a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Hoje nós temos 2 ambientes ativos, né, para a transmissão dessas obrigações. Temos ainda o ambiente de produção restrita, no qual as empresas poderão realizar todos os testes de transmissão e recepção de eventos. É um ambiente com tempo limitado, que não fica com as informações arquivadas, gravadas no seu servidor. De tempos em tempos, a Receita entra nesse servidor e apaga todas as informações. O ambiente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é possível, porém, testar performance no ambiente de produção restrita, né? Ele é apenas para que a empresa visualize como é que seria no ambiente de produção. Em contrapartida, temos o ambiente de produção, ele está disponível para todas as empresas. O layout 1.4, ele já está disponível no ambiente de produção restrita. Ele ficará disponível no ambiente de produção no dia 29 de outubro. Então, a partir do dia 29 de outubro, vocês poderão transmitir já no layout da versão 1.4 da EFD Reinf. Vamos falar um pouco, então, dos prazos, né? A EFD Reinf, ela tem a mesma estrutura do E-Social. Então, primeiro a gente vai transmitir lá o evento inicial. Entrou em produção, está na obrigatoriedade. O que a Receita pediu para o primeiro grupo? Não notificou ainda o segundo, mas é isso que vai acontecer. Ela pediu para que o primeiro grupo transmitisse logo no início da produção, o evento inicial e o evento de tabela, que era o R1000 e o R1070. Por quê? Como a empresa está iniciando no processo, ela não tem os dados cadastrais dessa empresa. Então, ela precisa que essas 2 informações sejam transmitidas logo no início da entrada em produção. Então, se entrávamos em produção
a partir de 1º de novembro, em 1º de novembro já podem ser transmitidos o evento inicial e o evento de tabela. No próximo, na data da entrega dos eventos periódicos, que seria 15, se a gente entrar em produção em novembro, 15 de dezembro é a data da entrega, da transmissão efetiva. Nesta data, transmite-se todos os outros eventos, os não periódicos e os periódicos juntos. Somente para essa primeira entrega, tá? Na próxima entrega, eu vou transmitir o R1000 e o R1070? Não. Apenas se houver alguma modificação. No geral, eu não transmito novamente esses dois eventos. Acompanhando o faseamento do e-social, fica assim. Então, contribuinte entra em produção no e-social primeiro, transmite as tabelas, na próxima fase, os eventos não periódicos, e na terceira fase, os eventos periódicos do e-social. Aqui ele já transmite todos os eventos da EFD Reinf, né? De acordo com essa escala, né? Primeiro os de tabela, mas dentro do mesmo período, e na sequência não periódicos e periódicos. Na próxima transmissão vai transmitir tudo de uma só vez. Na quarta fase, DCTF Web e a GRFGTS, que é o novo fundo de garantia, e na quinta fase, terminando aí o faseamento do e-social, os eventos de SST, Segurança e Saúde do Trabalhador. Publicado, como ficou o cronograma da EFD Reinf, que estava publicado, né, que está publicado hoje. Então, janeiro, que foi o primeiro grupo, né, para as empresas que faturaram acima de 78 milhões, começou lá com a transmissão no e-social dos eventos de tabela em janeiro de 2018, não periódicos em março de 2018, EFD Reinf e periódicos do e-social em maio de 2018, DCTF Web e GRFGTS em julho de 2018, essa data também foi prorrogada, a GRFGTS não entrou em produção ainda, a previsão é que isso aconteça agora para o mês de novembro. E a DCTF Web entrou em produção no mês de agosto, foi prorrogado por 30 dias. E os eventos de SST em janeiro de 2019. Hoje, como está? Tivemos a prorrogação dos eventos do e-social, mas não tivemos a prorrogação da EFD Reinf ainda. Por quê? Porque não temos um ato normativo publicado. Sabemos que ele será alterado? Sabemos, mas ainda não temos isso publicado pela Receita Federal. Então, por enquanto, a data de entrada em produção da EFD Reinf é novembro de 2018. E isso para as empresas que faturam até 78 milhões. E órgãos públicos de administração direta e indireta, a previsão de entrada em produção é maio de 2019. Com a publicação da Resolução 5 de 2018, esta é a tendência. Então, a EFD Reinf, das empresas que faturaram até 78 milhões em 2016, passaria para janeiro de 2019, acompanhando o faseamento do e-social. Por quê? Os periódicos do e-social serão entregues em janeiro de 2019. A EFD Reinf sempre vai acompanhar a entrega dos eventos periódicos do e-social. Então, janeiro de 2019, para as empresas que faturaram até 78 milhões. As empresas do Simples Nacional, associações, fundações, entidades sem fins lucrativos, ficaram em um novo grupo lá no e-social. Então, o mesmo grupo será criado para a EFD Reinf e a previsão de entrega deste grupo é julho de 2019. Para órgãos públicos de administração pública direta ou indireta,
a previsão de entrega ainda não foi publicada pela Resolução 5 de 2018. Então, o governo deve publicar aí um novo ato normativo indicando qual seria a data de previsão de entrega tanto da EFD-REINF quanto do E-Social para órgãos públicos de administração pública direta e indireta. Tudo bem? Gravem essas datas. Deve sair um ato normativo ainda esta semana. É a promessa da Receita Federal. Então, acompanhem o sítio SPED, que é o canal oficial da Receita Federal para o projeto SPED, e acompanhem também as publicações da Receita Federal, né, das normas da Receita Federal, para ver se a data foi alterada, se foi publicado um ato normativo para a EFD-REINF. Para o E-Social, é a resolução CGES número 5 de 2018. Para a EFD-REINF, deve vir através de uma IN ou alguma nota técnica. Estamos aguardando ansiosamente a publicação deste ato normativo. As datas, os prazos de entrega não mudam, então o E-Social todo dia 7 do mês subsequente. O vencimento, caso caia em um dia não útil ou em um feriado, deverá ser antecipado para um dia útil, o mesmo para a EFD-REINF, que deverá ser entregue mensalmente todo dia 15 do mês subsequente, subsequente ao período ao fato gerador. CPRB. Vínhamos falando da CPRB, que ela seria alterada. O governo publicou duas normas, para a CPRB, duas medidas provisórias, a medida provisória 794 e a 774. Ficou meio bagunçado a história o ano passado. Então, quem aderiu à CPRB através da Lei 12.546 e depois pôde optar em voltar para a folha de pagamento ou ficar na desoneração da folha através da Lei 13.165 de 2015, agora precisa verificar se ainda possui CPRB, se ainda possui o benefício. Por quê? Foi publicada a Lei 13.670 de 2018, ela foi publicada agora em meados de junho, julho, e esta norma altera o benefício para algumas operações, para alguns produtos. As empresas que permaneceram, os segmentos foram os segmentos de tecnologia, call center e construção civil, além dos segmentos de transporte de passageiros, jornalísticas e radiodifusão. Mas alguns produtos listados lá no artigo 8º da Lei 12.546 de 2011 saíram da CPRB. Então, é preciso que o contribuinte verifique se ele é um desses produtos, se ele opera com um desses produtos, para que ele faça a entrega correta da EFD-REINF. As empresas que permaneceram na CPRB deverão entregar a sua retenção através do evento R2060 e não mais do bloco P. Tá? Então, existe aí um divisor, as empresas não vão entregar os dois juntos, o bloco P vai deixar de existir e vai passar as informações para o R2060. Para o primeiro grupo, entregou o bloco P até junho de 2018. Em julho, foi obrigado a entregar o R2060 da EFD-REINF, Bloco P ficou lá em junho, lá na EFD Contribuições, e não deve ser entregado junto, deve ser entregado assim mesmo. Será publicado uma nota orientativa, provavelmente como foi no primeiro grupo, explicando para as empresas do segundo grupo, que entrarão em produção agora, como é que elas vão fazer a entrega da CPRB. A lógica de transmissão.
a mesma, né? Então, nós temos aqui o layout da EFD Reinf, foi publicada uma nota técnica retirando o evento R2070 da obrigatoriedade, retirou o evento do layout e retirou da obrigatoriedade de entrega na EFD Reinf. Por quê? Este evento não estava pronto e da forma que foi desenhado não atendia nem aos segmentos e nem à própria Receita Federal. Então, a Receita decidiu excluir este evento da EFD Reinf e ela está estudando novas metodologias, novas formas de trazer as informações das retenções do imposto de renda, PIS e COFINS para dentro da EFD Reinf. Esse estudo não está pronto, ele está sendo preparado em conjunto com as empresas piloto da Receita. Então, existe um grupo de trabalho de empresas piloto formado pela Receita Federal e por outros segmentos que estão estudando novidades aí para incluir as retenções do imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL dentro da EFD Reinf. Com isso, assim que esse estudo for concluído, e a Receita vai publicar um ato normativo divulgando esse novo layout, divulgando a forma como ela vai tratar essas informações na EFD Reinf e deve publicar aí uma nova versão do layout, uma versão provavelmente 2.0, porque serão muitas alterações. E com isso, cai por terra a DIRF será efetivamente substituída com a publicação desse novo layout. Tá? Isso não é esperado para este ano, né? Este ano de 2018. Devemos aguardar aí 2019 para saber quais serão as novidades que o fisco vai trazer para estes outros tributos federais. A lógica de transmissão, então, para quem for entrar em produção, vai pegar as informações de retenção da contribuição previdenciária que estão na folha de pagamento e dos pagamentos efetuados para a pessoa física, vai transmitir via e-social através de eventos periódicos, não periódicos e eventos de tabela. E, por outro lado, vai trazer as informações de retenção dos tributos federais, ou seja, da contribuição previdenciária nesse momento, que incidiu sobre pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica e retenções dos tributos federais em pagamentos diversos. Vai transmitir isso via eventos periódicos, não periódicos e para tabela de processos judiciais. Tudo isso será consolidado, cada um no seu evento, né? Cada um na sua obrigação. Então, o e-social tem lá os eventos de consolidação dessas informações, que são os S5001, 5002, 5012. Na Reinf, os eventos de consolidação S5001 e S5011, e esta consolidação será transmitida para a DCTF Web. A DCTF Web, por si, vai verificar qual é o montante devido pela empresa com relação à contribuição previdenciária e vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Num próximo momento, quando tivermos os outros tributos federais, a DCTF Web também vai gerar a guia de pagamento do imposto de renda e a guia de pagamento do PIS, COFINS e da CSLL. Neste primeiro momento, apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária será gerada aqui através da DCTF Web. Eu trouxe para vocês algumas telas da DCTF Web. É primordial que vocês conheçam essa obrigação, que vocês leiam o manual de instruções preparado pela Receita Federal. Ele está muito completo, ele está muito eficaz, ele está muito objetivo. Então, vocês precisam conhecer porque a DCTF Web, ela retira a GPS do ar nessa primeira fase, que é a guia de pagamento da previdência previdenciária.
né, da contribuição previdenciária, ela vai retirar a GPS do ar e ela substitui a GPS por uma DARF. E esta DARF será gerada exclusivamente pela DCTF-Web, que é diferente da DCTF fiscal. A DCTF fiscal não cai neste primeiro momento, ela vai cair provavelmente quando todos os outros tributos entrarem dentro dessa expertise de REINF, E-Social e DCTF-Web, mas neste primeiro momento o contribuinte continua gerando lá DCTF fiscal, continua realizando também compensação, restituição e ressarcimento dos tributos federais através da PERDComp. Então, a PERDComp será integrada com a DCTF-Web e ela vai trazer já os valores que foram compensados, restituídos ou ressarcidos via essa obrigação. Então, na DCTF-Web, quando vocês forem transmitir o valor, a retenção da contribuição previdenciária, vocês já terão lá o valor que foi compensado via PERDComp. A sequência vocês enviem o fechamento o contribuinte vai enviar o fechamento do E-Social e da FD-REINF, cada um na sua data. Então, E-Social dia 7, FD-REINF dia 15. O contribuinte acessa manualmente a DCTF-Web lá através do ECAC, vai escolher qual declaração, porque lá ele pode ter vários períodos já transmitidos das declarações de E-Social e REINF. Ele vai escolher a declaração, vai fazer a edição, vai ajustar os valores que ele tem lá. Então, você vai ter o valor de débito e tem os créditos que você tem por lei, os créditos que você tem através de algum processo. O que é que vocês vão fazer? Vão vincular esses créditos onde vocês querem fazer a apuração. Então, eu não quero pagar ali, quero pagar um valor menor ali de contribuição previdenciária de terceiros. Eu posso vincular um crédito de processo só nessa opção, né, nesse pagamento, ou vincular em outro tipo de pagamento. Por que vocês podem fazer isso a partir de agora? Porque a Receita não vai mais trabalhar com código de retenção. Ela está chamando isso de natureza de recolhimento. Então, essas naturezas de recolhimento, vocês podem utilizar os créditos para compensar qualquer natureza de recolhimento. Eu não preciso mais vincular um único código de retenção a um único pagamento, né? Existe a possibilidade de ser mais flexível via DCTF-Web. Depois dessa edição, desse ajuste, vocês deverão transmitir a DCTF-Web. Essa transmissão deverá ocorrer no dia 15, junto com a FD-REINF. Então, notem, o prazo é muito apertado. Transmitiu a FD-REINF, entra na DCTF-Web, faz a vinculação, a edição dos valores e transmitam a declaração. A partir da transmissão, vocês poderão já gerar a guia de pagamento. O pagamento não mudou, continua no dia 20, mas vocês têm aí do dia 15 ao dia 20 para emitir a guia. Pode gerar uma guia, pode gerar 2 guias, podem gerar quantas guias vocês quiserem, podem gerar essas guias por natureza de pagamento, podem gerar essas guias só da folha, só do terceiro, só do estagiário. Vocês decidem como querem gerar as guias. Uma só para pagamento de toda a empresa, folha, E-Social e REINF, ou várias guias de acordo com os controles de vocês. Precisam verificar qual é o melhor processo para vocês. Tá? Isso está aberto pela Receita Federal. A única coisa que não é possível é gerar guias de pagamento por fornecedor. Isso não está aberto porque eles não têm os fornecedores dentro da Receita da DCTF-Web. Eles trouxeram apenas os valores consolidados por tipo de pagamento, por natureza de recolhimento. E aqui, para quem nunca entrou lá no portal ECAC, então tem aqui a DCTF-Web, tem várias telas lá no manual, depois vocês podem acompanhar. Eu trouxe só algumas principais. Tá vendo? Ó, débitos apurados, então é a relação de débitos que vocês têm.
por tipo de recolhimento, por natureza de recolhimento, que é o nome que a Receita está dando. Então, eu tenho aqui o patronal, empregados avulsos, adicional de retenção pela Lei 9.711 de 98. Eu posso gerar uma DCTF para cada uma dessas naturezas de pagamento. Ou posso gerar um valor total do que eu devo de contribuição previdenciária, independente da natureza de pagamento, e fazer o recolhimento total. Essas deduções, que são as deduções legais, pode ser deduzido do total apurado da empresa, mas pode ser deduzido também de cada uma dessas naturezas de pagamento. É o contribuinte que vai decidir onde ele quer fazer as deduções legais agora. Ele não precisa mais vincular isso só na folha de pagamento. Se ele quiser vincular esta dedução legal lá na retenção de pagamento feito à pessoa jurídica, ele também vai poder. A DCTF Web, ela traz alguns relatórios, então é possível fazer relatórios de crédito por tipo de documento, né, por documento fiscal, fazer um resumo de débitos, um resumo de créditos e um relatório mais completo de débitos e créditos. A Receita está fazendo algumas melhorias nesses relatórios solicitadas pelas empresas piloto, né, que observaram alguns detalhes e seria interessante para o contribuinte ter no relatório diretamente da DCTF Web. Então, vocês podem utilizar esses relatórios para fazer conferências do que está na DCTF com o que foi enviado pelos sistemas de vocês, pelas linhas de produtos de vocês. Aqui é a relação de tudo que eu tenho, então é possível também retificar a DCTF Web, né? Caso já tenha havido um pagamento lá no dia 15, vocês notaram que faltou um documento fiscal, retifica a EFD-REINF, retifica a DCTF Web e gera uma guia com o pagamento, com o valor da diferença do pagamento. Como era, o que muda, né? Eu tinha então uma GPS que eu fazia o pagamento da contribuição previdenciária e agora na EFD-REINF, isso foi substituído pela DARF. Então, teremos uma DARF no qual eu farei o pagamento da contribuição previdenciária e futuramente também dos outros tributos federais. A relação agora envio todas as informações de relação de trabalho do e-social pelo e-social. Antes eu enviava via GFIP e via DIRF. Depois envio todas as retenções de tributos federais pela EFD-REINF, pagamentos de pessoas jurídicas. Tudo isso será consolidado lá na DCTF Web, que vai permitir a geração da DARF. Na DCTF também haverá integração já automática, a própria Receita vai fazer essa integração dos outros sistemas que ela possui, que é a PERDComp e os sistemas de parcelamento. Tudo isso será demonstrado já na DCTF Web para vocês. O que eu tinha para passar, gente, para vocês hoje era isso, com relação ao conceito da obrigação, né? Então, todas as dúvidas encaminhem, eu vou respondendo durante o chat. E aqui é onde vocês podem pegar o nosso material. Então, lá no portal TDN, todos vocês têm acesso, não precisam nem estar logados. Vocês podem baixar o material desta apresentação em PDF. O vídeo será disponibilizado no canal YouTube da TOTUS. E alguns questionamentos a gente vai publicar ainda lá no chatbot, tá bom? Vocês podem também se inscrever para os outros eventos Responde dentro do chatbot mesmo. Lá tem o link direcionando para as páginas de inscrição. Também tem link direcionando para as páginas de inscrição no portal do cliente. Então, vocês pesquisem pela palavra Responde e o mês correspondente que vocês querem assistir e só setem aqui a base de conhecimento, né? Tirem a seta daqui do TDN, do YouTube, e ele vai trazer para vocês os próximos eventos Responde. Vou
passar mais uma vez as datas dos próximos eventos. Então, Logix, 14 de novembro e 4 de dezembro. Se atentem, se quiserem participar, são bem-vindos, tragam as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer. Vou deixá-los agora com a linha de produtos Logix, que vai apresentar como se preparou para esta entrega já na próxima entrada em produção, né? Dessa entrega para o segundo grupo agora. Obrigada pela atenção de todos. Eu volto com vocês no final para fazer o encerramento do evento. Bom dia a todos. Meu nome é Biratã Dalmarco, eu sou da linha Logix, Logix financeiro, tá? A parte do contas a pagar e contas a receber. Tá, o primeiro programa que eu vou apresentar é o programa FIN30169, que é o processo de cadastro de processos, né, processos judiciais e administrativos. Esse programa foi criado para cadastrar os processos vinculados à empresa, fornecedor, clientes, que resultem em algum tipo de isenção. Tá? Então, vai ter alguma redução na base dos impostos, né? Como o INSS é o imposto de renda, então o usuário tem que cadastrar o processo neste programa aqui. Ele é bem simples, você vai informar o número do processo, o tipo de processo, mais algumas informações, certo? E depois esse processo será informado lá no cadastro das ADs, né? Aqui é o programa de tipo de despesas, FIN356. Tem o campo novo, né, que é o tipo de serviço, nessa aba de informações do E-Social Reinf. Então, você deve cadastrar o tipo de serviço para o tipo de despesa que deseja utilizar, como nós temos o exemplo ali, serviços de limpeza. Contas a pagar, ele gera o registro R2010, né? E a regra para os títulos serem enviados para o REINF são essas aqui, que eu vou comentar. Então, na apropriação de despesa, né, tem que ter um tipo de serviço relacionado. Esse tipo de serviço ele pode ser informado no tipo de despesa, que eu comentei antes, né? Relacionado lá no cadastro do fornecedor, no VDP 10.000, ou então direto na nota fiscal. Serão selecionadas as informações referentes à retenção de INSS. Tá? Aqui é um programa FIN358, que é o cadastro da apropriação de despesas. Você cadastra a AD, né? E aqui você informa o campo CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, né? E também o tipo de serviço. Temos uma tela nova aqui no FIN358. Só um momento. Continuando, tá? Aqui são apresentada a tela de impostos, né? Nós temos ali retenção de IR, retenção de INSS pessoa jurídica. E tem um ícone aqui, detalhes, né? Uma lupa, onde eu posso informar o processo que eu cadastrei lá no FIN30169. Então, eu clico aqui nessa lupinha, aqui, né?
abre essa tela, aí eu informo o processo, ali dá para colocar o motivo, o número do processo, o tipo de processo, se é judicial, se é administrativo, e o valor de isenção. E depois eu confirmo com retenção do INSS ali, ó. Então, o lançamento dessa AD, tá, não vai gerar retenção, porque temos o processo que dá essa opção. A ordem de prioridade para a seleção dos documentos no contas a pagar é a seguinte, né? Se existe um tipo de serviço informado lá na AD, né, apropriação de despesas, ele seleciona lá da AD, né? Se não existe na AD, mas existe no tipo de serviço cadastrado no fornecedor, no cadastro de fornecedores, ele também seleciona dali. E por último, né, ele verifica se o tipo de serviço é um tipo de serviço relacionado ao tipo de despesa. Se não tiver nenhuma dessa informação, o registro não vai para o REINF. No contas a receber, né, que é o registro R2020, foram criados 2 campos no programa 10007, né, o programa 10007 é o cadastro de tipo de títulos. Então, o primeiro campo ali, considerar tipo de títulos para a REINF. Então, tu tem que marcar esse campo, né, para que o título possa ir para a REINF. E quando você marca esse campo, você tem a opção ali de informar o tipo de serviço, né. Se o tipo de serviço do título deve ser informado para o REINF, deverá ser cadastrado neste campo o código do tipo de serviço padrão para o tipo de título. Essa informação será confirmada lá no cadastro da nota fiscal, né, lá no programa FINSEM 50. Foi criado um conversor, tá, que é o seu FIN 00026, que ele dá uma carga para definir se o tipo de título, né, vai ser integrado no REINF. Então, para não ter que fazer um por um, você pode rodar esse conversor, né, que aí os títulos tipo de títulos que são DP e antecipação vão ficar com aquele campo considerar tipo de título para REINF marcado. Aqui o 50, né, que é a manutenção de títulos do contas a receber, você cadastra, né, a duplicata, e quando o campo está marcado lá o tipo de título, ele habilita esse campo tipo de serviço para você informar qual o tipo de serviço relacionado. Então aqui é uma explicação, né? Ao ser incluído um título cujo tipo de título está parametrizado no programa FIN 10007, com o campo considerar tipo de título marcado, né, deverá ser informado no FIN 150 o tipo de serviço relacionado a esse título. O campo tipo de serviço está localizado ali na aba 2, complementos, né, e o tipo de serviço informado deverá estar cadastrado anteriormente, né, no programa VDP 10280, que é o cadastro do tipo de serviços sujeitos a INSS. Para os títulos que o campo considerar tipo de título não está marcado, e também os títulos que tiveram origem no vendas, o tipo de serviço não será visualizado. Aqui são as regras para o título ser enviado ao REINF, né? Então, eles serão considerados para envio ao REINF os títulos manualmente no conta receber, através do FIN 150, e os títulos gerados lá no vendas, né, cujo item está atrelado a um tipo de serviço. A regra é a seguinte, né, o tipo de título no FIN 10007 deve estar marcado com o campo considerar tipo de título para REINF, o título não pode estar cancelado, né, e o título, né, deve possuir a informação de tipo de serviço. Aí aqui no FIN 150, ou origem de vendas.
A seleção de títulos vai ser feita, né, da seguinte forma, lá pelo OBF 15.000. Então, os títulos incluídos no contas a receber, cuja data de emissão esteja compreendida no período indicado, serão selecionados, e os títulos liquidados no contas a receber, cuja data de pagamento esteja compreendida no período indicado, também serão selecionados. O período indicado é no OBF 15.000, tá? O conversor que foi criado, né? Esse conversor, ele vai incluir o tipo de serviço nas duplicatas, né? Nos títulos do contas a receber. Ele será utilizado, né, para títulos que entraram no Logix, né, no contas a receber, antes da atualização do pacote. O tipo Aqui um exemplo de como executar o conversor, tá? Inclusão de tipo de serviço para títulos do contas a receber, para serem um filtro, né? Para selecionar os títulos em aberto e liquidados, e volto, né, a comentar não cancelados. Quando você executar esse conversor, ele vai gravar nas duplicadas conforme esse filtro, né? Aí ele grava e depois você pode enviar essas informações para o REINF. Agora eu vou passar a parte do recebimentos, né, para a Briana. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar agora a parte de recebimento, o que foi o que será os cadastros necessários hoje. Então, a gente vai utilizar o Cadastro Nacional de Obra, que seria o CNO. Então, precisa estar cadastrado. O Cadastro Nacional ele vai estar relacionado com o tipo de despesa que a gente vai ver mais para frente. No outro cadastro muito importante de tipo de que deverão ser devidamente cadastrados no VDP 10.280. Esse cadastro da INSS, mais para frente o André vai comentar, mas existe uma carga já pronta que vai precisar ser utilizada. Outro cadastro importante é o do processo administrativo, conforme o Biratan já comentou, no FIM 30169, que também precisará, pode ser informado na nota fiscal de entrada, então é necessário ter o cadastro dele também. Então, o tipo de serviço que foi cadastrado anteriormente, ele pode ser relacionado no cadastro de fornecedor, no VDP 10.000, no último campo da primeira tela, e pode ser cadastrado, vinculado ao tipo de despesa no FIM 30056, na aba de informações do E-Social REINF. Aqui também tem o relacionamento com a obra de construção civil, que seria o CN. Então, como vai funcionar no SUP 3760, ou no SUP 8720, ou no SUP 0580? Para o R2010, o código do serviço poderá ser vinculado diretamente na nota, né, através da tela de informações complementares do INSS, que eu vou mostrar mais para frente, pelo cadastro do fornecedor, que eu já apresentei, DP 10.000,
ou o cadastro do tipo de despesa no FIM 30056. É importante revisar todos os tipos de despesas e o cadastro dos fornecedores para que esses tipos de serviços sejam preenchidos conforme cada um. Outra situação importante é que na integração com o TAF, para gerar o registro do R2010, serão selecionados os fornecedores do INSS. Qual vai ser a ordem de prioridade que as notas, né, vão usar para selecionar o tipo de serviço? Se existir informação do tipo de serviço por nota na tela de informações complementares de INSS, vai prevalecer e carregar no arquivo de geração do REINF. Se não existir essa informação por nota, será utilizado o tipo de serviço do cadastro de fornecedor, que é lá no VDP 10.000. Se não existir as informações acima, ele verifica no cadastro de tipo de serviço, no cadastro tipo de despesa, qual o tipo de serviço relacionado. Então, lá no SUP 3760, ou no SUP 8720 e no SUP 580, na digitação da nota, após informar a retenção de INSS, será aberta a tela para digitar as informações complementares do INSS, se não existir o cadastro no VDP 10.000 ou no FIM 30056. Então, se o tipo de despesa ou fornecedor possuir o tipo de serviço relacionado, vai abrir esse questionamento se essa nota fiscal existe alguma situação especial de INSS para ela. Se responder que não, segue com a digitação da nota fiscal normalmente, porque ele já tem as informações do tipo de serviço do cadastro, então não vai precisar preencher na nota. Se der um sim, que existe uma informação especial, será aberta a tela na função de incluir para informar o INSS por tipo de serviço. Então, nessa tela aqui, as informações complementares de INSS, onde essas informações complementares aqui no cabeçalho já vêm automaticamente do lançamento da nota. E na parte de baixo, você pode incluir o tipo de serviço específico para essa nota fiscal, assim como o valor da base e o valor da retenção. E os demais campos, né? É importante frisar que a partir do momento que é informado um desses campos aqui, todos os demais devem ser preenchidos. Mesmo que já tenha o cálculo da base, da retenção, deve preencher aqui também, até para carregar os dados corretamente, pois é essa tela aqui que prevalece as informações para o arquivo. Na aba de processos aqui também pode ser informado os processos cadastrados previamente para essa nota fiscal. Caso não possua o tipo de serviço cadastrado para o fornecedor ou para o tipo de despesa, e já vai abrir automaticamente a tela, não vai fazer aquele questionamento de situação especial, porque exige que tenha o tipo de serviço que inclua as informações nessa tela de informações complementares e não tenha no cadastro de fornecedor ou do tipo de despesa, vai apresentar um erro não grave na consistência da nota, informando que a nota tem retenção de INSS, mas não tem tipo de serviço relacionado. O número do CNO, que foi feito no cadastro do VDP 10.091, ele só será informado caso o tipo de despesa da nota estiver marcado para ser de construção civil, como nós vimos na tela do FIM 30056, na aba de informações do E-Social REINF. E neste caso, daí deve estar cadastrado lá no VDP 10.000 corretamente. Desculpa, no VDP 10.091 corretamente. Vou passar a palavra agora para o André, que vai falar sobre o faturamento. Bom dia, pessoal. Meu nome é André.
Eu trabalho no vendas e faturamento aqui do Logix. Então a gente começa com o VDP 10.091, que é o Cadastro Nacional de Obras, que já foi comentado pela Briana. Deverá ser realizado o Cadastro Nacional de Obras. O Cadastro Nacional de Obras refere-se ao registro perante a Receita Federal do Brasil das informações específicas de obras da construção civil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. O CNO foi criado para substituir o cadastro específico do INSS que emite as matrículas do CEI de obras da construção civil. O VDP 10.280 é o cadastro de tipos de serviços sujeito ao INSS. Como já foi comentado pela Briana e pelo Biratã, esse cadastro ele é utilizado e possui uma carga aqui no VDP para que as informações sejam alimentadas no primeiro momento. Então, deverão ser devidamente tipos de serviços sujeitos ao INSS conforme o código disponibilizado na tabela do anexo 1 dos layouts CFD-REINF. No VDP 10.000, ali é apenas a observação de onde você pode informar o tipo de serviço. No log 0086 dos parâmetros, a gente tem os grupos fiscais referente à retenção ali do INSS, né, para trabalhadores com 20 anos ou 25 anos de empresa. Grupo fiscal para serviços de mão de obra. Grupo fiscal para serviços de mão de obra de empreitada parcial e os grupos fiscais para serviços de mão de obra de empreitada total. Os três primeiros parâmetros, quando preenchidos, será gravado no arquivo do REINF os valores do INSS das notas que possuem a natureza de operação vinculada ao parâmetro. Os demais parâmetros devem ser preenchidos quando for um serviço de mão de obra, para quem sejam feitas as validações durante a emissão das notas, onde o sistema verifica o cadastro do item, se for de serviço, e também vai habilitar o campo para informar a CNO. Basicamente, vai funcionar para empresas do segmento de construção civil. No VDP 20.000 é possível atrelar o número do CNO, né, de acordo com o grupo fiscal, também parametrizado no log 00086, a informação vai ser atrelada ao evento do REINF ou não. Do VDP 0746, também demonstrando como se informa o número do CNO, ou seja, na inclusão da solicitação de faturamento manual, caso a natureza de operação esteja devidamente cadastrada em algum grupo fiscal e também relacionada com o parâmetro do log, será aberta uma tela para informar o número do CNO. É importante atentar por esses detalhes, porque geralmente acontece do cliente não ver a tela, não se atentar desse caso do parâmetro, né? E por isso a tela não abre e, consequentemente, a pessoa não informa os dados e o faturamento sai errado. No VDP 40.005, caso o faturamento saia errado, é possível você também inserir essas informações depois que a nota já foi faturada. Então, você vai fazer a consulta da nota, normalmente, vai na aba de informações do REINF, ali é possível incluir essas informações caso tenha faltado. No VDP 10.900 é aquela questão que a Briana comentou a respeito dos conversores. Esses conversores, eles vão trabalhar diretamente na base de dados, incluindo informações, como, por exemplo, nesse caso, ele vai ajustar as configurações fiscais do tributo fundo rural para o REINF. O que ele vai fazer nesse caso? Lá no VDP 0696, vocês provavelmente já possuem configurações de fundo rural ou de INSS para faturamento das notas. Essas configurações fiscais, elas são encontradas no momento do faturamento e vão gerar um determinado valor para esses tributos. A gente tem alguns casos já mapeados aqui de tributações que geralmente o pessoal possui. Daí, valeria tanto para INSS ou para fundo rural. Dos períodos anteriores, o pessoal geralmente tinha alíquotas de 2,85% ou 2,05%. Esses conversores, eles vão passar agora, depois de algumas situações que nós pegamos em alguns clientes, eles vão passar por ajustes para que seja possível que a pessoa informe, né, qual é o tributo que ela tem principal lançado nas notas, se é o fundo rural ou se é o INSS, e quais os tributos que ela precisa
que essas configurações fiscais sejam convertidas. Você vai gerar o INSS mais o Senar e mais o GILRAT, ou se vai gerar apenas o INSS com o Senar ou o INSS com o GILRAT, por exemplo. Porque essas alíquotas que eu comentei, 2,85 e 2,05, eles são, na verdade, a soma desses 3 tributos. Pode ser o INSS, o Senar e o GILRAT, ou o FUNRURAL, o Senar e o GILRAT, por exemplo. E as alíquotas padrão que têm sido quebradas por exemplo, para 2,85%, ela é quebrada a 2,5% para INSS ou para FUNRURAL, 0,25% para Senar e 0,1% para GILRAT. Os 2 tributos, Senar e GILRAT, não muda. Agora, em relação ao INSS e FUNRURAL, também existe aquela alíquota que eu comentei de 2,05%. Essa alíquota de 2,05 ela vai ser quebrada em 1,7 para Senar ou, para INSS ou FUNRURAL, e os mesmos 0,25 e 0,1 para Senar e GILRAT, respectivamente. Esse conversor vai fazer a nível de configuração fiscal. O próximo conversor ele vai ajustar as contas contábeis, para que quando ocorra o ajuste das configurações fiscais, as notas automaticamente passem a ser enviadas para o CON, de acordo com as parametrizações já feitas para o tributo principal, que seria o INSS ou o FUNRURAL. Ele é mais ou menos uma repetição da mesma forma de contabilização do tributo principal. E no caso, o terceiro conversor, ele vai ajustar as informações que estão na nota fiscal, ou seja, nas notas fiscais que vocês emitiram, dependendo de qual é a exigibilidade de vocês, vai ser possível informar também, da mesma forma, qual é o tributo principal, quais os tributos secundários que vocês vão precisar, e, nesse caso, qual é o período de notas que vocês precisam fazer esse ajuste, período inicial e período final. Isso são todas melhorias que vão ser feitas e vão ser liberadas num futuro próximo, tá? Baseado em situações que a gente já pegou e que deu algumas divergências, que tivemos que fazer alguns ajustes manuais. Então, para facilitar essa transição, né, do próprio REINF, foram feitas essas melhorias. E no caso aqui tem o último conversor, que é da inclusão dos tipos de serviço sujeito ao INSS, que é aquele tipo de serviço que já foi comentado pela Debriana e pelo Biratã. Aqui no Mansen 21, uma outra forma de você também parametrizar o tipo de serviço, você pode vincular ele a um item, né? Na aba Comercial 2, você vai visualizar essa informação. Caso você não tenha esses conversores, até reiterando a informação, caso vocês não tenham esses conversores ou esses campos, vocês podem abrir diretamente um ticket com a equipe responsável pelo cadastro, né? Dependendo como é o Comercial 2 é vendas, lá do FIM é o pessoal do CRE, do CAP e assim por diante, né? No VDP 10.000 existe também uma informação importante a nível do evento R2050, que é qual é o tipo de comercialização da tua produção. Então, caso também você não tenha essa tela lá no VDP 10.000, no cadastro na aba de parâmetros gerais, na aba número 3, caso você não possua essa aba ou não tenha esse campo, também abre um ticket com a equipe do VDP, que provavelmente tem algum XML faltando. Geralmente, para o R2050, o que vai entrar seria a comercialização da produção por produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA. Esses outros 2 módulos aqui, quando a produção é para uma entidade que é do Programa de Aquisição de Alimentos, ou quando é uma produção direta para o mercado externo, eles não entram no REINF, no caso no R2050. O OBF 9842, que é o cadastro de processos referenciados, ele vai, no caso, atrelar os tipos de processos, né, o processo autoconcessório, que é cadastrado lá no FIM, com o processo referenciado aqui, para poder ser utilizado e vincular essa informação
na nota, né? Então, com esse cadastro aqui, você precisa também ter o cadastro do FIN 30169. Isso aqui é uma outra forma de você vincular o processo referenciado, que é lá no VDP 0696 ou VDP 10068. Através dos campos adicionais, existe um campo ali de processo. Aqui no VDP 0696, uma observação a comentar também sobre o R2050 é que as informações, todas elas que são relacionadas a eventos periódicos, que estão relacionados diretamente com o cálculo de valores de tributos, obtenção da base de cálculo, né, para calcular esses tributos, todos esses eventos, eles são um espelho da nota fiscal. Então, se você tem algum benefício ou alguma obrigação a mais tributo, você precisa gerar a nota fiscal já com esse tributo no valor final. Então, se você tem, por exemplo, um benefício lá de redução na alíquota, então você vai cadastrar a tua alíquota já com essa redução. Se você tem algum outro tipo de benefício que vai influenciar, por exemplo, na base de cálculo, a fórmula que você precisa utilizar também já tem que estar ajustada, porque essas informações elas não vão ser recalculadas posteriormente, nem no TAF e nem no OBF 15.000. No VDP 20.000 também tem uma opção para informar qual é o processo referenciado, através desse botão. No VDP 40.005, caso você tenha alguma situação para utilizar o processo referenciado, você também pode fazer a visualização dessas informações através do campo nota eletrônica, né, do menu nota eletrônica, tem ali a opção processo referenciado. Na consulta de notas fiscais, para documentos fiscais emitidos sem o processo referenciado, o ajuste deverá ser feito diretamente no TAF, através do TAFA 051, que é o Cadastro de Processos Administrativos Judiciais, e depois relacionar com o documento fiscal através do TAFA 062S. Agora eu vou passar a palavra à Luciane, que é do módulo fiscal, para continuar a apresentação. Muito obrigado. Bom dia, aqui é a Luciane, eu atuo no suporte do Fiscal Logix. E agora nós vamos verificar as parametrizações necessárias para gerar a CPRB. Conforme a Luciana já havia falado anteriormente, a CPRB ela era entregue através do bloco P, até julho de 2018, mas agora foi substituída pelo o evento R2060 no REINF. No módulo de obrigações fiscais, já existem todos os cadastros e parametrizações necessárias para o bloco P. E essas mesmas parametrizações continuarão sendo utilizadas para atender o evento R2060. Então, agora a gente vai verificar as parametrizações que já existem. Parametrização da alíquota para contribuição previdenciária. A alíquota contribuição previdenciária, ela pode ser parametrizada de duas formas. Por empresa, né, no parâmetro alíquota contribuição previdenciária no F de contribuições, no log 0087, que no caso você vem aqui e informa uma alíquota, essa alíquota será por empresa. Ou por classificação fiscal, no VDP 1075. Aqui no VDP 1075, tem que ser cadastradas as classificações fiscais que têm alíquotas diferentes. Tá? E as alíquotas as classificações fiscais que não tiverem cadastrado nesse programa, elas irá considerar a alíquota que foi parametrizada anteriormente. Então, para fazer esse cadastro, aqui no campo tabela, informe a tabela class underline fiscal. No campo formação do campo, informa o código underline cla underline fisc. No campo conteúdo, informe o código da classificação fiscal. Aqui em sistema é necessário informar o parâmetro SPED, underline alic, underline defer, e no campo conteúdo, a alíquota. Parametrização do código de atividades. No VDP 1075, deve ser parametrizado o DPARA da classificação fiscal dos itens que irão compor a receita bruta por código de atividade, conforme previsto na tabela 9, código da atividade. Então, para realizar esse cadastro, né, acesse o VDP 1075, no campo tabela, informe a tabela class underline fiscal.
No campo formação, o COD _ class FISC. Aqui no conteúdo, a classificação fiscal. No campo sistema, informe o SPED _ COD _ atividade. E aqui o código. Esse cadastro é muito importante porque a gente precisa informar o sistema qual que é o código da atividade referente a essa classificação fiscal. Se não fizer esse relacionamento aqui, o item não será considerado na CPRB. O cadastro da receita / custo mensal. Acesse o OBF 17.000, a opção Receita Custo Mensal. Nesse programa deverá ser preenchido o campo Receita Bruta total, dentro do quadro Receita Bruta Total do estabelecimento, que é esse campinho aqui abaixo. Então, quando for processar o OBF 17.000, se você tiver empresas consolidadas, é necessário entrar empresa a empresa e informar a Receita Bruta Total, que será utilizado no processamento da CPRB. Aqui é o cadastro do Código de Crédito de Contribuição. Acesse o OBF 17.000, opção Código de Crédito / Contribuição. Cadastre um grupo para a CPRB, que irá enquadrar todas as notas de saídas com INSS. Então, para realizar o cadastro, no campo Código Tipo de Crédito, informe um código e a descrição. No campo Tipo de Grupo, informe a opção SPED. Tipo de dados, escolha a opção Previdência sobre a Receita Bruta. E na origem, marque a opção Contribuição. E agora a gente vai fazer a configuração do grupo, que daí é no OBF 17.000, opção Configuração de Crédito / Contribuição. Daí efetue o relacionamento do grupo da CPRB, que nós cadastramos anteriormente, com a configuração da nota, para que essa nota seja considerada no evento. Então, aqui nessa opção, no grupo, você informa o código que desejar, a descrição. No campo origem, marque a opção Contribuição. E no campo Código Crédito / Contribuição SPED, você informe o código que a gente cadastrou anteriormente, que nesse caso é o 98. Aqui na grid vai ter vários campos para fazer a configuração, o relacionamento da nota com o grupo. Mas para a CPRB, nós orientamos sempre a realizar por classificação fiscal, igual a situação aqui abaixo. Nós colocamos classificação fiscal igual a classificação fiscal 84, 14, 90, 39. Então, todos os itens que utilizarem essa classificação fiscal estarão relacionados a esse grupo 98, ao processar a apuração contribuição. Aqui a telinha da apuração contribuição, né, ela está disponível no BF 17.000. Para realizar o processamento, você pode marcar aqui a opção Consolidar, que abrirá uma telinha de zoom, onde você marca todas as empresas que deseja consolidar. E aqui no campo Período, informe o período desejado. O OBF 17.000 ele tem um relatório de apuração de INSS, que é no OBF 17.000, opção Apuração INSS. Para gerar o relatório, você pode informar aqui no campo Empresa Origem a empresa, mas ao preencher esse campinho, o relatório trará a informação somente dessa empresa. Se você deixar o campo em branco, ele vai trazer a informação de todas as empresas consolidadas. E informe o período. No relatório, os dados serão apresentados, agrupado por código de atividade, será apresentada a alíquota referente a esse código, e embaixo a classificação fiscal e as notas. Nós sempre orientamos a que analisem esse relatório antes da continuidade no processamento, pois se tiver alguma divergência de valor nesse momento, você pode estar realizando a correção nesse momento e não posteriormente no TAF, não identificar o valor errado no TAF. Então, a gente pede muita atenção nesse relatório aqui. Cadastro dos processos referenciados. Caso a sua empresa tem algum processo referenciado quanto à CPRB, esse deverá ser cadastrado no OBF 17.016, com um tipo de registro igual a P199. Se em um mesmo processo houver mais de uma matéria tributária com objeto de contestação e as decisões forem diferentes, será necessário preencher o campo 6, com o código da suspensão, o campo 7, com o valor da suspensão, que não pode ser superior ao valor da contribuição do estabelecimento. Então, aqui para realizar o cadastro, no campo mês, ano, referência, deve informar o período, que esse registro deve ser gerado no REINF. No campo registro, pode informar ali o P199,
o tipo de registro ele vai preencher automaticamente. E aqui você, na grid, informe os dados referente ao seu processo. Cadastro do tipo de ajuste. Caso houver algum ajuste referente a alguma nota que esteja na CPRB, será necessário cadastrar o BF 17.000 ou registro igual a 82AC. Para realizar o cadastro, aqui no mês, ano, informe o período que deseja que esse ajuste seja gerado no REINF. No campo registro, informe 82AC. O tipo de registro vai ser informado automaticamente. E aqui na grid, informe os valores referentes ao ajuste. A gente lembra que o código de ajuste ele tem que ser igual à nota que está lá na CPRB. Nesse caso, aqui nós estamos com o código 84149039. No REINF terá uma nota com o mesmo código de atividade, para que possa fazer o relacionamento do ajuste com a nota na CPRB. E também a apuração contribuição, ela gera automaticamente o ajuste de redução para o IPI, ser incluído na receita bruta, ou para o ICMS-ST, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador de serviço na condição de substituto tributário. Agora nós vamos entrar na parte do extrator. Aqui é uma visão geral do extrator, tá? Aqui é a origem dos dados, e daí eles vão passar pelo nosso extrator, que é o BF 15.000, onde ele vai formatar os dados conforme o layout único do TAF, encaminhará para o TAF, onde será realizada a integração, que dará origem aos eventos. O primeiro registro é o R1000, né? O Logix manda o código da filial, manda apenas o código da filial. Os demais dados, eles vêm do complemento cadastral dentro do TAF. O R2070 tem os dados origens do financeiro, que são os processos administrativos judiciário. O R2010, que tem os dados de origem do recebimento, que passam por obrigações fiscais ao processar o OBF 12.000, opção entrada. Lembramos que a opção entrada do OBF 12.000 é processado por data de entrada. Então, caso você tenha uma nota com a data de emissão do período anterior, que no caso aqui o exemplo, setembro, mas a data de entrada foi do dia 14 de outubro, o OBF 12.000 ele deve ser processado tanto para o período setembro quanto para outubro, para que o OBF 15.000 considere essa nota no processamento, para que ele processe os documentos fiscais de entrada. O R2010 também tem dados de origem no financeiro, que são contas a pagar. O R2020 e o R2050 têm dados de origem do faturamento, que passam por obrigações fiscais no processamento do OBF 2000, opção saída, que daí são processados os documentos fiscais. O R2050 também tem dados que vêm do financeiro, que são as contas a receber. E, por fim, o R2060, que vem do faturamento, passa pelo Logix no processamento do OBF 2000, opção saída, e no OBF 17.000, na apuração contribuições, daí processa no extrator e gera o R2060. Aqui, parâmetro do código da filial. Hoje, no Logix, a gente tem esse parâmetro que você pode já fazer o depara da empresa no Logix, que é o parâmetro código da filial correspondente no TAF. Porém, esse parâmetro ele não é obrigatório ser informado aqui, pois esse mesmo cadastro ele tem dentro do TAF. Então, caso vocês optem por não fazer essa parametrização, no layout único do TAF vai ser informado o T001 só com código da empresa, que nesse caso seria 01. Ah, mas não, eu vou parametrizar já aqui no Logix, já para ir certo lá para o TAF. Daí, quando for gerar o arquivo texto, será formatado o código conforme o código da filial que você informou no parâmetro. Mas caso essa parametrização não seja feita aqui, você pode fazer dentro do TAF, que também tem um cadastro para fazer o depara da empresa do Logix para a filial no TAF. Aqui é o extrator, nosso extrator que é o OBF 15.000. Essa é a tela inicial. Como nós vamos gerar o REINF, que é mensal, nós selecionamos a opção mensal. Aqui as obrigações, onde você pode selecionar as obrigações. Nesse caso, vamos selecionar o FD REINF. E aqui são as telas de registros. Lembramos que sempre é obrigatório você marcar o registro estabelecimento e cadastros gerais para que não ocorra erro na hora de importar no TAF.
Os demais registros, você só marcará ele caso você tenha nota. No exemplo, eu só tenho nota para gerar, só notas de entrada, para gerar o R2010. Então, eu vou marcar a opção estabelecimento, documentos fiscais de entrada e o cadastro gerais. Então, avançar, aqui é a tela de parâmetros gerais, onde você pode informar os dados para realizar o filtro. No campo empresa, você pode processar individualmente ou marcar o zoom, que será processado várias empresas, conforme você selecionar. Aqui no período, informe o período desejado. Lembramos que as notas serão filtradas por data de emissão. Nós temos a opção INSS, que marcando essa opção será gerado somente as notas que têm INSS. A gente orienta sempre a deixar esse campo marcado, porque reduz bastante o volume de notas processadas. E nós temos a opção de exportar para arquivo texto, onde vai ser gerado um arquivo texto que posteriormente terá que ser integrado ao TAF, tabela compartilhada e via web service, que faz a integração automática com o TAF. Mas para realizar os testes iniciais, a gente sempre orienta os clientes a utilizar o arquivo texto. Processando 15.000, será criado esse arquivo texto aqui, conforme o layout único do TAF. Principais registros do layout do TAF. Aqui nós colocamos uma tabelinha com os principais registros, e a descrição, o evento que ele vai dar origem e os programas que você pode acessar no TAF para verificar os dados. Então, isso aqui é uma tabelinha bem importante para você ter no dia a dia, para quando você abrir o arquivo de importação do TAF, poder verificar onde que está a minha nota. Está no T0013, não, T0013, cadastro de documentos fiscais. Então, isso aqui é mais informativo para que vocês possam ter no dia a dia. Agora eu vou passar a palavra para a Grace, que estará apresentando o TAF. Bom dia, meu nome é Grace, eu sou do fiscal do Logix, então vou estar apresentando como vai ser enviado o REINF pelo TAF. Parei de gravar porque o chefe estava vindo ali, passando ali, e aí já viu, né, estava no WhatsApp. Então, os cadastros iniciais necessários para importar o arquivo no TAF ou enviar por web service, tabela compartilhada, estão no campo em atualizações, empresas, cadastro. Então, será necessário primeiro criar um grupo de empresas, onde vai ser informado o código da empresa, a descrição, o tamanho e o layout. O tamanho vai definir esse layout. Esse layout, então, ele pode ser empresa, unidade e filial. Então, caso a empresa trabalhe tenha mais de uma matriz no grupo, que seja 2 CNPJs diferentes, então ela precisa cadastrar sempre empresa e filial para que essas filiais sejam consolidadas por raiz de CNPJ. Acabei esperando receber pelo correio mesmo. Pelo correio não. Então também será criada o cadastro das empresas, onde vai informar o grupo que essa empresa está relacionada, o código dessa empresa e a descrição dessa empresa. Em filiais, então, será criado o cadastro para todas as filiais dessa empresa e também para a matriz, uma filial que seja com os dados da matriz. Nesse cadastro, então, deve ser informado ali as abas de dados gerais, endereço de entrega fiscal e endereço de cobrança. Esses campos devem ser preenchidos porque são campos importantes para ir para o REINF. Em complemento de cadastro de estabelecimento, então será informado todas as outras informações da empresa e também a classificação tributária que essa empresa se enquadra. Então, se ela for um produtor rural, uma empresa jurídica em geral ou uma associação desportiva, será informado nesse campo, em classificação tributária. Se a empresa trabalha com desoneração da folha de pagamento, então terá que informar que a empresa está enquadrada, então na Lei 12.546, que ela envia o CPRB, então deve estar habilitado aquele campo informado como 1. Em complemento do estabelecimento, também informado é o código da filial. Esse é o código da filial onde a Luciana falou agora há pouco. O código da filial ele pode ter
um dígito aqui, caso a empresa já envie o e-social, então esse código filial já vai estar cadastrado com 4 campos. O cliente tem a opção, então, de informar o código do Logix, que é 2 campos em outras filiais, como o Tali 01, ou então ir lá no Logix e informar o código da filial que está apresentando aqui no parâmetro no log 0087, o mesmo código. E aqui, então, será informado se essa filial é uma matriz. Caso seja matriz, então, marcar esse campo, e se não for apenas uma filial, deixa desmarcado. Na aba do Reinf, então, é importante esse preenchimento aqui, onde vai habilitar os campos para apuração, na tela de apuração. Aqui vai informar, então, se a empresa escritura é enquadrada na Lei 12.546, então aqui se a empresa envia o evento 2060, que é o CPRB. Aqui a situação da pessoa jurídica, a data de início de operação, se a empresa é uma associação desportiva ou não, e se é um produtor rural ou não. Esses campos aqui vão habilitar a apuração dos eventos, vai possibilitar apurar os eventos na tela de apuração. Então, após ter feito toda a parte de configuração de grupo, empresa e filial, será feita, então, a importação do arquivo, onde ele pode ser importado por tabela compartilhada e web service, que precisa de uma configuração lá no Logix para fazer esse tipo de importação, ou também pode ser importado por arquivo texto, onde para importar por arquivo texto é só em miscelânea, integração, importação de arquivo, onde vai ser selecionado o arquivo texto a ser importado e fazer o processamento, onde após o processamento vai fazer as validações e vai direcionar para a tela de importação, a tela de integração. Onde aqui na tela de integração, então, vai apresentar todos os tickets que forem importados, que é referente a cada arquivo importado. Então, se esse ticket tiver verde, com a legenda verde, é que ele foi importado com todos os registros dentro, estão todos os registros corretos se for importado. Se tiver algum com a legenda vermelha, então é porque tem algum registro dentro que apresenta algum erro e não foi importado para o TAF. Então, se tiver algum erro, então pode clicar em cima do ticket e clicar no botão expandir, onde então vai aparecer a mensagem, vai abrir o ticket com todos os registros que constam dentro dele, então todas as notas fiscais que forem enviadas, participante, os itens, tudo vai estar dentro desse ticket. Com as legendas, quando tiver verde, então é que os registros forem inclusos. Quando tiver amarelo, é que sofreu alguma alteração. Então, esse tinha no TAF e foi importado novamente, ou teve alguma alteração de valores, algo assim. Quando tiver vermelho, é que tem alguma inconsistência desse registro. Então, para analisar qual é a inconsistência do registro, é só clicar em cima da linha do registro e que vai abrir a mensagem de integração. Então, ali aparece a mensagem, a ocorrência do erro, onde ele vai dizer qual é a linha que tá ocorrendo o erro e qual é a coluna. Então, nesse caso aqui é na linha 1, na coluna 6, onde que ele diz que aquela unidade de medida não existe na tabela TIP. Então, tem que analisar se essa unidade de medida existe ou não. Tem que ser corrigida, então, no Logix. Se for necessário processar de novo o 12.000, processar o 17.000, o 15.000, fazer a integração de novo no TAF para estar corrigindo esse erro aqui. Então, após ser feitas todas as correções necessárias no arquivo que estava apresentando o erro, então será feita a apuração dos eventos, onde na tela de apuração é encontrada em atualizações, eventos Reinf, no botão apuração dos eventos, vai ter acesso à tela de apuração, onde vai apresentar o período de apuração, e os eventos a ser apurados e as filiais que vão ser apuradas, empresas e as filiais. Então, ali nos eventos, eu vou selecionar quais eventos vão ser apurados e quais empresas eu vou apurar. Vou selecionar em processar,
e vai ser feita a apuração dos eventos. Ali também tem as legendas dos eventos, a que se refere o verde é que o evento já foi apurado, o vermelho é que o evento não foi apurado ainda, o amarelo é evento apurado parcialmente e o evento não disponível para apuração quando estiver em CISA. Ele pode estar não disponível para apuração quando a empresa não foi cadastrada corretamente, lá nas informações complementares, ou então não foi enviado notas fiscais que habilitavam aquele evento para ser enviado. Então, após a apuração, então eu consigo consultar os eventos que já foram apurados em atualizações, eventos REINF e tabelas. Na tela de apuração eu também consigo consultar os eventos, é só clicar em cima do evento que eu quero ver e clicar em apuração dos eventos, aparecem os eventos apurados. Aqui, então aqui está apresentando o evento R1000 e o R1070, os eventos de tabela que já foram apurados, então vou apresentar os valores ali que foram apurados. Nos eventos periódicos irão apresentar, então, todos os eventos que são periódicos. Nos eventos não periódicos, então, é o 3010 e o R1000, caso esteja alguma exclusão no período, então vai estar apresentando aqui também. E os totalizadores, que vão estar apresentando, então, o 5001, que é o retorno da Receita Federal por evento, e o 5011, que é o retorno da Receita Federal consolidada. Então, após feita a parte de apuração, lá na tela no monitor de apuração, então tem um botão monitor, onde vai direcionar para a tela de transmissão, no monitor de transmissão do REINF. Então, aqui eu vou selecionar qual evento será enviado, se é um evento de tabela, periódicos ou não periódicos. Selecionando o evento, então eu vou clicar no botão de transmitir ao governo, onde esse evento vai ser transmitido para o governo, para analisar qual é o retorno que o governo deu referente a esse evento. Então, pode clicar em monitor de transmissões, onde vai apresentar aqui o evento que foi enviado para o governo. Então, o evento pode ser rejeitado ou autorizado. Caso ele seja rejeitado, eu posso clicar em consistente, analisar o porquê esse evento foi rejeitado. Então, posso abrir o layout do REINF, da Receita Federal, e ver qual campo que ele está apresentando o erro. E se caso ele foi autorizado, então vai estar apresentando o recibo ali, que foi o retorno da Receita Federal. Após a apuração, então, também já é possível gerar o XML, onde eu posso estar gerando quando eu consulto o evento que já foi apurado, então tem outras opções lá em cima, e gerar XML REINF, onde vai estar gerando o XML de cada evento. Aqui é o modelo do evento do XML do R2060, onde vai apresentar o período de apuração, o estabelecimento e os valores apurados para cada evento. Aqui tem algumas documentações para consulta, que é o manual do Logix FD-REINF, o manual do TAF FD-REINF e algumas facs referente ao extrator Logix. Então, essa seria a apresentação do REINF. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo perguntas. Bom, pessoal, acho que nós respondemos a todas as perguntas que foram remetidas lá no chat. Como a gente já está com um tempinho bem curto, vou encerrar o evento e aí a gente publica esse vídeo posteriormente lá no canal YouTube da TOTUS. Provavelmente na próxima semana a gente consegue publicar. Os questionamentos eu vou enviar para a linha de produtos Logix para que eles publiquem as facs mais relevantes lá no portal TDN, junto com a página centralizadora da EFD-REINF. Acessem a página, tem toda a documentação, tanto de produto quanto de TAF lá. Acessem os links encaminhados aqui
pela linha de produto, com o material das apresentações, o material das configurações necessárias para a entrega dos registros, né, dos eventos da Reinf. E é isso. Estaremos juntos aqui no mês de novembro para a linha de produtos Logix, dia 14 de novembro e depois no dia 4 de dezembro. Aguardo vocês no próximo evento. Espero ter atingido aí o objetivo de ter tirado a maioria das dúvidas que vocês possuíam, ok? Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente tarde.